Estamos gravando, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Hoje o Dr. Gustavo Graciano vai apresentar dois trabalhos para a gente. O primeiro é seguindo a nossa linha, né? A gente começou sobre essa linha do tempo de síndrome coronariana aguda. A gente começou desde a década de 80, onde não se existia nenhuma evidência, não se existia cardiologia baseada em evidência. E basicamente a gente pegava os infartos evoluídos, deixava o paciente em repouso, dava morfina para dor, um tratamento de suporte. A maioria dos pacientes que não morria do infarto por arritmias ventriculares acabava morrendo de trombose. E a gente foi vendo a evolução do início do uso do AS, do início da streptokinase, depois a RTPase, recentemente já vimos o estudo com a técnica de Plase. Vimos o início do uso da heparina não fracionada, depois do uso do Clexane, o uso dos beta-bloqueadores, o uso do IECA. Então, a gente já está agora no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde, em meados da década de 90, como a gente já viu também, começou a se popularizar a angioplastia com stent. Até então, no final dos anos 80, a gente já começou a fazer as angioplastias com balão, só que a gente viu que tinha muita restenose, muito reinfarto. A introdução do stent conseguiu manter a patência desse vaso por mais tempo, mas ainda assim existia uma taxa grande de trombose persistente e reinfarto, de forma que na época eles acabaram descobrindo os tidropiridínicos, né? Na época existia a ticlopidina, só que como a gente já mostrou, a ticlopidina tinha muito efeito colateral hematológico, né? Fazer depressão de medula. Então eles começaram a procurar outras formas de antiagregar esse paciente para prevenir essa trombose precoce. E aí, concomitante ao clopidogrel, apareceu também o inibidor da glicoproteína 2B3A, não sei se vai chegar a citar um pouco nos trabalhos do Gustavo, mas com certeza a gente vai citar na aula que vem do outro Gustavo. E aí, então, em meados da década de 90, surgiu o clopidogrel. A gente, antes do estudo CURE, já teve o estudo CAPRI, que foi um estudo, inclusive, comparando a AS ao clopidogrel na época, mostrando que ele tinha uma eficácia semelhante e poderia ser usado como monoterapia. Para vocês verem, um estudo de 96, já tem o que a gente vem debatendo há algum tempo já sobre o reinado do AS e a troca do clopidogrel, né? Mas é engraçado da gente voltar na história para entender essa evolução, enquanto na IC, quando a gente for pegar para ver, vocês vão ver que esses trabalhos antigos sempre testavam primeiro no paciente mais grave, que teoricamente seria o paciente que teria mais redução de mortalidade, que é o paciente que qualquer coisinha qualquer pequena conduta pode melhorar. Na síndrome coronariana aguda, eles testavam primeiro no paciente crônico, para depois testar no paciente Manginam, sem supra, e por último, o paciente com supra, né? Na verdade, a gente vai ter depois aí os trabalhos Clarity e o Comet no cenário com supra, mas o Gustavo vai falar, então, do Cure. Bom dia a todos. Para quem me conhece, sou o Gustavo, RT do Hospital Geral. Bom dia para o Dr. Janino e para todos os demais colegas residentes. Hoje, no Friday Mace Club, o meu trabalho clássico que eu vou apresentar é o famoso, né, pelo acrônimo CURE, mas, em outras palavras, foi o trabalho publicado no JAMA, né, no New England, perdão, em agosto de 2021, onde foi estudado os efeitos do clopidogrel em adição com a aspirina, né, nos pacientes no contexto de síndrome coronariana aguda, sem elevação do segmento ST. Um pouco do contexto do estudo. Então, a ideia, né, que, como a gente já bem sabe, que o principal mecanismo relacionado à síndrome coronariana aguda vai ser a trombose causada pela ruptura e a lesão da placa aterosclerótica, né? E apesar da terapia existente na época relacionado ao infarto sem supra, ainda assim apresentava altas taxas, né, de novo infarto
de morte relacionada à parte cardiovascular, né? Bem como o Dr. Janine citou no início na apresentação. E a ideia é justamente, então, a necessidade de se reduzir os eventos isquêmicos, não só na fase aguda, mas a ideia também foi entender se há um benefício a longo prazo, né? Até então, a associação entre o AS e o clopidogrel, não, a longo prazo, não tinha sido testada, né? Justamente no cenário do paciente com alto risco cardiovascular. Então, o estudo CURE vem um pouco para romper um paradigma na época e auxiliar, inclusive sendo ainda útil hoje na nossa prática clínica, né? Então, o objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e a segurança do uso precoce e de longo prazo do clopidogrel mais a aspirina, né? Então, comparado a apenas a aspirina isolada no cenário do paciente com insulina coronariana aguda sem elevação do segmento ST. Por que da justificativa, então, do uso de clopidogrel, né? Bem como o Dr. Janine já comentou, então, a inibição ali da agregação antiplaquetária, induzida por esse mecanismo do ADP, né? Isso já tinha-se uma ideia, já tinha sido demonstrado uma redução de evento isquêmico, entretanto, não tinha certeza em relação a esse efeito aditivo quando adicionado ao AS. O que a gente tinha até então, antes do CURE, era justamente essa evidência prévia que os pacientes que foram submetidos à angioplastia com stent e fizeram uso da terapia, né, com derivado na época do tienopiridínico, perdão, resultou com uma taxa substancialmente menor de infarto do miocárdio, né? Então, na época, a gente teria a ticlopidina e, posterior, o clopidogrel. Justamente o AS seria mais para bloquear a via do tromboxano, e essa parte mais da inibição plaquetária relacionada ao clopidogrel, que a gente precisava entender um pouquinho melhor, né? Teve estudos prévios que compararam em relação só ao AS isolado, bem como a varfarina, e até então não tinha nenhum benefício, né, também com a anticoagulação com a varfarina. Em relação ao método do estudo, o desenho dele foi então um ensaio randomizado, né, duplo cego, placebo controlado, dos critérios de elegibilidade. Então, foram pacientes com alteração eletrocardiográfica ou então com elevação dos níveis séricos, né, dos marcadores de necrose miocárdica na entrada, ali no pronto atendimento, na emergência, e dos critérios de exclusão para os pacientes, então, que tiveram a contraindicação da terapia antitrombótica plaquetária, aqueles que já sabiam do alto risco de sangramento, os pacientes com insuficiência cardíaca grave, aqueles que já faziam uso do anticoagulante oral, os pacientes que foram revascularizados nos 3 meses anteriores ou que fizeram uso dos inibidores da glicoproteína 2A, 2B, 3A, né, intravenoso nos últimos 3 dias. Então, além desse basal que eu falei, eles levaram em consideração os pacientes, então, admitidos no período ali de 24 horas, né, após o início dos sintomas, que de fato não tiveram elevação do segmento ST, com mais de 60 anos, e que não apresentaram também novas alterações eletrocardiográficas durante esse período, mas que tinham já uma história de doença arterial coronariana, né? Inicialmente, o estudo foi desenhado para ter um pouco mais de 3.000, né? Só que foi visto, né, quando eles chegaram próximo desse número, que a questão de sangramento não foi tão grande assim no grupo que teve a terapia aditiva com clopidogrel. Eles acabaram optando por aumentar o N, né? Então, a população do nosso estudo aqui, como a gente pode ver, no total foram 2.500, né, pacientes ao todo, separados, então, no grupo que foi usado o clopidogrel, naquele grupo que foi usado só o placebo. A gente teve aí uma média praticamente igual, né, nos dois braços, então, de 64 anos. A gente teve também um predomínio de estudo predominantemente com homens. Além disso, o tempo médio de dor e admissão, né,
foi mais ou menos ali de 14 horas nos dois grupos. A frequência cardíaca também bem parecida, né, de 73. E o que mais chamava a atenção, então, desses pacientes ali, no diagnóstico de entrada, era justamente no contexto da angina instável. Além disso, chama atenção também, os pacientes ali tinham, grande parte deles eram hipertensos, né, com 60% praticamente de cada lado, 23%, arredondando aí, deles já eram diabéticos, e também chama atenção para aqueles que já eram fumantes ou tinham passado de tabagismo, né, 60% em cada um dos braços. Os principais achados, assim, eletrocardiográficos que a gente tinha, na presença ali, era justamente a depressão do segmento ST, né, então ali 42% em cada um desses grupos, e no momento ali da randomização, 66% mais ou menos aí para cada braço já estava fazendo uso da aspirina, 72, 73%, né, estava já fazendo uso da seja de heparina não fracionada, como a de baixo peso, 37% estavam já fazendo uso do IECA, quase 60% já utilizando o beta-bloqueador, 28% usando o bloqueador de canal de cálcio e 25% usando alguma terapia, como simvastatina, né, hipolipemiante. Com relação, então, à parte do grupo que foi intervenção, ele foi feito, então, o grupo do clopidogrel, foi feito 300 miligramas, né, imediatamente, dose de ataque, seguido de 75, uma vez ao dia, e aí no grupo placebo, né, foi correspondente, mais ou menos, né, nessa posologia, obviamente, do placebo, e os dois grupos receberam, né, a dose de aspirina, então, recomendada ali entre 75 a 325 diário, né. O tempo de duração do tratamento foi de 3 a 12 meses, uma duração média de 9 meses, e o período de recrutamento foi de dezembro de 1998 a setembro de 2000, né, em 482 centros em 28 países. Com relação, então, ao desfecho primário, né, que foi avaliado, o primeiro desfecho primário, então, foi justamente avaliar a composição, né, por morte, por causas cardiovasculares, infarto não fatal, ou AVC. O segundo desfecho primário foi composto pelo desfecho primário ou isquemia refratária. Já no desfecho secundário foi isquemia grave, a insuficiência cardíaca e a necessidade de revascularização, e também foi avaliado o desfecho de segurança, né, no caso do sangramento, foi categorizado como um risco de morte e dividido entre maiores e menores, né? Então, o que eles definiram, então, como morte cardiovascular? Foi qualquer morte sem uma causa não vascular claramente documentada, né? O infarto, na época, eles utilizaram o critério de Ficou mudo para mim aqui, Gustavo. Ficou para mim também. Para mim também. Voltou? Voltou. Se cair aí, vocês avisam que eu estou roteando o celular. Então, além do aumento dos marcadores de necrose miocárdica, né? E isso, além disso, AVC, foi o déficit neurológico focal, de origem vascular, né, com duração ali nas 24 horas. A isquemia refratária foi a dor no peito recorrente, com alteração isquêmica no eletro, sob terapia médica otimizada, né, que acabou levando esse paciente a ter intervenções adicionais. E a isquemia grave vai ser similar à isquemia refratária, mas sem a necessidade de uma intervenção urgente, né? Quanto ao sangramento, o sangramento do risco de morte foi aquele fatal, ou então que teve uma queda na HB com pelo menos 5 pontos, presença de uma hipotensão importante, que tem a necessidade de uso ionotrópico, eventualmente uma intervenção cirúrgica, hemorragia intracraniana sintomática ou a transfusão de 4 ou mais unidades de sangue, né?
Dentro dos sangramentos maiores, eles dividiram em sangramentos intraoculares, que levaram a perda de visão, ou a necessidade de transfusão de pelo menos 2 unidades de sangue. Com relação, então, aqui à análise, né, o nosso primeiro gráfico que ele traz, comparando os dois grupos. Então, com relação ao desfecho primário, né, justamente aquilo que eu tinha comentado antes, relacionado à morte cardiovascular, a infarto não fatal e ao AVC, o que a gente pode tirar, então, é que 9,3% no grupo clopidogrel, enquanto comparado ao grupo placebo, que teve 11,4%, o que leva a gente ter, então, um risco relativo de 0,8%, tendo uma redução do risco relativo de mais ou menos 20%, com intervalo de confiança que foi de 0,72 a 0,9, né? Então, como não tocou a gente teve uma significância estatística, então aí a gente já começou a ver a importância, né, de utilizar o clopidogrel nesse cenário. Então, a gente repetindo 95% das vezes esse estudo, esse ensaio, a gente vai encontrar resultado positivo, né? Com relação ao desfecho secundário, então, o segundo desfecho primário, perdão, 16,5% no grupo clopidogrel, quando comparado a 18,8% no grupo placebo, teve uma redução de risco de 0,86, com P de 0,001, né? Então, a diferença ficou bem clara, comparado ao braço dos pacientes que estavam usando clopidogrel, justamente observando menores taxas de infarto. Com relação à figura 2, né, esse outro gráfico, ele analisa, então, os desfechos ainda intra-hospitalares, né, relacionado à isquemia grave. Então, no grupo do clopidogrel, teve 2% dos pacientes, enquanto no grupo placebo, 3,8%, o que levou a um risco relativo de 0,74%. Então, a redução do risco relativo de 26%, no intervalo de confiança de 0,61% a 0,9%, né? Então, mais uma vez, aí mostrando também benefício, também com significância estatística. Com relação à angina recorrente, a gente também teve benefício no grupo do clopidogrel, com 20,9%, e quando comparado com o placebo foi de 22,9%, que levou a um risco relativo de 0,91%, e uma redução do risco relativo de 9%, né? E também teve um intervalo de confiança que não ultrapassou o número 1, né? Então ficou entre 0,85 a 0,98. Então, mais uma vez, benefício também para o grupo que foi testado, né, com a terapia positiva com o clopidogrel. Com relação à insuficiência cardíaca, né, também foi significativamente um pouco mais baixo no grupo do clopidogrel, que teve 3%, comparado ao placebo, que foi 4%, né? Então, teve um risco relativo aí de 0,82, tendo uma redução do risco relativo de 18%, mais ou menos. Com relação aqui, então, ainda ao desfecho primário, como eu tinha comentado na primeira figura, né, ele vem mais ou menos para adicionar aquela ideia, né, ele acabou não calculando o risco relativo, a redução do risco relativo para a gente, mas foi aquilo que eu acrescentei na primeira tabela, né, que teve um risco relativo aí de 20%, então, no grupo com clopidogrel, nos desfechos primários, e no desfecho secundário a gente teve uma redução do risco relativo de 14%, né. Com relação aos pacientes aqui que apresentaram, né, um novo infarto, a gente teve um risco relativo, então, de 23%, e com relação à isquemia refratária, a gente acabou não tendo, né, uma significância estatística, porque ele acabou atravessando um 1. Então, que tinha até marcado, né, justamente isso. Com relação, então, aos outros desfechos hospitalares, teve uma tendência temporal que foi vista no estudo que o quê? O benefício do clopidogrel foi aparentemente em poucas horas ali após a randomização e até mantido ao final do estudo, e a análise de subgrupo também trouxe, mostrou benefícios ali que foram consistentes em vários grupos, né, seja cuidado, sexo, padrão do eletro, a quantidade, né, o nível que se encontrava os marcadores de necrose tumoral, os pacientes diabéticos,
já tinha algum risco e que faziam uso de alguma automedicação como estatina, beta-block, heparina e IECA. Aí na tabela 3, ele traz um pouco para a gente, mostra, né, com relação às complicações relacionadas à hemorragia, sangramento. Então, assim, resumindo, na época, eles utilizaram esses critérios que eu tinha falado anteriormente, porque não tinha a classificação que a gente conhece hoje da de Barth, né? A classificação Barth ela foi criada ali por volta de 2011, né? Foi publicada no Circulation nesse mesmo período. Porém, o que a gente tem no Cure, que foi o quê? Que foi significativamente mais comum, né, no grupo do clopidogrel, tendo 3,7%, quando comparado ao placebo 2,7%, com um risco relativo de 1,38, né, tendo um P de 0,01 também, porém, não teve uma diferença em sangramento com uma queda de maior de 5 pontos na HB, né. Então, os efeitos de sangramento que foram vistos, na verdade, foram aqueles relacionados ao trato gastrointestinal, relacionados aos locais da função arterial. Então, além disso, os pacientes também que fizeram uso do clopidogrel, eles tiveram necessidade de transfusão, né, de pelo menos duas unidades de sangue, em 2,8 contra 2,2 do grupo placebo, né? Então, para cada 1.000 pacientes tratados, 6 precisaram de transfusão. E, de uma maneira geral, assim, resumindo a tabela, o que ela traz para a gente é que os sangramentos foram menores e que não geraram tantas complicações. Então, foi mais ou menos isso que eu resumi, né? Vou acabar pulando aqui. Outras coisas importantes que o estudo trouxe para a gente foi o quê? Da interrupção da medicação para pacientes que são candidatos à cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Então, aqueles que descontinuaram a medicação no estudo por mais de 5 dias, eles não tiveram, né, um acesso aparente um risco de sangramento maior, e esse risco ele foi maior nos pacientes que, quando ela foi descontinuada num período menor de 5 dias, né? Além disso, foi avaliado também as taxas de trombocitopenia e neutropenia, foram semelhantes entre os dois grupos, e a combinação, então, com o clopidogrel e a S foi bem tolerada, tanto quanto apenas a aspirina isolada. Das conclusões e implicações, então, benefício é o quê? A adição do clopidogrel no regime do tratamento do paciente no cenário de síndrome coronariana sem elevação do segmento TST, e recebem já aspirina e outras medicações. Isso demonstrou, então, né, um benefício significativo aí pelas curvas e pelas análises das tabelas. E a redução de eventos foi o tratamento com clopidogrel reduziu o risco de infarto miocárdio e isquemia recorrente, com tendência mais baixa de AVC e morte por causas cardiovasculares. Dos benefícios adicionais, então, da aspirina, os benefícios foram observados, né, além já propriamente que a gente já sabia da aspirina, que indicam, né, o bloqueio aí da via do receptor da ADP do clopidogrel, oferecendo esse risco adicional. E aí, mais uma vez, o risco de sangramento, o clopidogrel, em relação à adição, ele está socialmente associado, né, a um risco maior e menor de sangramento. Do impacto, então, desse tratamento, o excesso, então, do risco de sangramento, ele foi similar, como observado, né, com a heparina isolada nos anteriores, e, além disso, foi menor quando comparado aos inibidores da glicoproteína 2B 3A. Então, a recomendação é que o clopidogrel reduz significativamente, né, o risco de desfecho composto por morte cardiovascular, infarto e miocárdio não fatal, AVC, bem como outras situações aí de eventos isquêmicos relacionados, né? Então, do nosso checklist, do nosso artigo CURE, dos desfechos primários, então, ele atendeu, né, ao quesito aí da randomização, né? Os pacientes também foram admitidos de uma maneira adequada e distribuídos, alocados, né? A gente consegue ver pela tabela 1 que foi bem semelhante. O segmento também foi linear, né, pelo que o estudo mostra para a gente. Eles também seguiram análise, né, do
princípio bem importante tratar. Com relação aos efeitos secundários, então, a condição cega foi complementada, né? Os grupos eram similares também no estudo, além da intervenção experimental, então, os grupos também foram tratados igualmente, né? E, por fim, com relação à incorporação disso na nossa prática clínica, acredito que acho que todos nós já vivenciamos isso, né? Então, de fato, ele pode ser aplicado na nossa prática, né? O que a gente tem feito, mostrou, então, que tem objetivos clínicos relevantes e é um tratamento custo-efetivo, né? Não só social para o paciente, mas também econômico. Parabéns, Gustavo, pela apresentação, cara. Foi uma ótima explanação. Cara, o estudo CURE é um dos estudos mais emblemáticos na cardiologia, um dos mais citados, justamente por toda essa disrupção, né? A gente vive aí uma época onde começa o surgimento de stents e é necessário fazer dupla de agregação. Então, foi o trabalho que apresentou o conceito de DEPT, né? Onde a gente faz essa dupla de agregação até os dias de hoje. E é engraçado que, assim, esse dia eu estava discutindo na UTI junto com o Marcão, se vocês forem ver, essa dupla de agregação por 12 meses foi um número totalmente arbitrário. Tipo, eles acharam que seria interessante fazer um tratamento por 12 meses, fizeram essa dupla de agregação por 12 meses, mostrou redução de mortalidade, e desde 99 a gente faz dupla de agregação por 12 meses nos quadros de infarto sem supra. De forma que vocês estão vendo que a gente vivia numa época onde eles tinham muito medo de trombose aguda, e aí cada vez mais medicação, né, DAPT, glicoproteína 2B3A, que a gente vai discutir na semana que vem, e aí vão vir os anticoagulantes mais potentes, e hoje o cenário que a gente está já é o do sweet spot, né, que talvez nem sangrar demais, nem trombose demais, então reduzir DAPT, talvez usar só um antiagregante por um prazo mais curto, né? Então é interessante a gente perceber essa evolução da cardiologia. Uma outra coisa também que eu não citei no começo da aula, mas que vale a pena vocês entenderem também, nessa época, qual que era o racional quando o paciente tinha um infarto sem supra? Infarto sem supra, vou fazer tratamento e vai ficar por isso mesmo. É uma estratégia que a gente chamava de conservadora na época, né? Eles só levavam para o CAT o paciente que tinha angina refratária, que fazia arritmia ventricular, que evoluía de insuficiência cardíaca, entendeu? Então, isso também acaba mudando totalmente o contexto. Hoje, a gente, conforme o risco do paciente, acaba estratificando ele de maneira mais precoce, né, que é o que a gente vai ver na semana que vem também no TETIC-SIMI. Mas é um estudo disruptivo por conta disso, que mudou a prática clínica, a associação do segundo antiagregante, que é algo que a gente tem feito até hoje, o prazo de 12 meses. No Brasil, o clopidogrel acaba sendo o segundo antiagregante mais usado, né? No mundo, aí, eles ainda já usam mais o prasugrel e ticagrelor do que o clopidogrel, mas tem essa questão do custo também que o Gustavo falou, né? A gente consegue pegar pelo LME, né? Então, acaba sendo uma medicação que acho que todo mundo aqui prescreve todo dia. A Nath quer comentar alguma coisa? Não, eu estava pensando justamente isso no que você falou sobre como nesse estudo deu aquela conduta em lote, né? A gente pega aquele lote de pacientes e faz a mesma conduta de AS e clopidogrel. E agora a gente está discutindo a era da individualização. Primeiro o Plato mostrando melhor prasugrel do que clopidogrel, mas aumentando um pouquinho o sangramento. Aí depois vem o Triton, se não me engano, né? Ou o contrário. É o Plato e o Triton. E aí depois vem agora a gente discutindo quando que para, né? Desse negócio dos 12 meses, que foi totalmente arbitrário que eles colocaram. Agora com esse stop DAPT, né? Eles estão começando a falar dos pacientes que merecem uma estratégia mais prolongada e outros que não, né?
Mas esse estudo é interessante, que eu lembro na residência que a gente estudou bastante ele, porque ele foi um dos pilares aí para as condutas que até hoje a gente tem, né? Muito bacana você ver ele. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, residentes? Pode passar para o próximo, então, Gustavo. Vou ver se o Felipe consegue entrar para discutir com a gente também. Beleza, pode apresentar. Beleza. Então, o nosso segundo trabalho aí de hoje, né? É um trabalho mais recente aí que foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia aí, no ano agora corrente de 2025. Ele é um estudo, então, indiano, que veio para justamente comparar a abordagem da cirurgia de urgência versus a terapia fibrinolítica para a trombose de válvula protética do lado esquerdo. Então, da introdução e do contexto desse trabalho, a ideia aqui é o quê? Que a trombose, então, da válvula protética mecânica do lado esquerdo, ela é comum em locais com recursos limitados, né? Em geral, traz uma alta mortalidade para o paciente. A anticoagulação oral esse motor de baixa qualidade, né? E aumenta o risco da trombose da prótese. Então, a gente, como estudo com a indiana, a incidência lá que eles tiveram no período de 5 anos foi de 13,4%. E aí o tratamento, né, que comparou os dois braços do estudo foi justamente a terapia fibrinolítica e a cirurgia de urgência, né? A grande lacuna, e até mesmo que o estudo traz para a gente, é que a carência, né, a ausência aí de ensaios randomizados, né? Então, o objetivo aqui é justamente avaliar o risco-benefício para trombose, né, nos casos sintomáticos, do lado esquerdo. O que a gente vai fazer? Então, o método que o estudo foi desenhado, ele também, um ensaio clínico randomizado, né, controlado, foi de centro único, onde ele comparou, então, aí, novamente, a cirurgia de urgência contra a terapia fibrinolítica, né, onde foi utilizado o ativador do plasminogênio tecidual, em baixa dose, em infusão lenta, e o período do estudo aconteceu entre outubro de 2017 a maio de 2023, teve, né, ali uma abertura de locação e os desfechos foram avaliados cegamente. Foi um estudo financiado, né, pela indústria farmacêutica indiana, e com relação às características da população, então, a gente teve aqueles pacientes, então, né, com sintomas de trombose do lado esquerdo, e aonde, ao todo, foram 79 pacientes, aonde foram randomizados e estratificados um para um, conforme a classificação de Mirra que eles se encontravam. Então, no braço ali da cirurgia de urgência ficaram 39 pacientes, né, onde dentro do intra-hospitalar, ali mais ou menos 28, né, que equivale a 72% deles tiveram uma resposta clínica completa, enquanto que caiu ou não? Tá ok. Aqui. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo de boa? Tá, tranquilo. Beleza. E aí, ainda nesse paciente da cirurgia, ainda no evento intra-hospitalar, ainda no intra-hospitalar, né, apresentaram também 28% deles, né, complicações maiores. Infelizmente, 7 pacientes aí vieram óbito. E depois eles tiveram um segmento no período de 1 ano, né? Enquanto que no Brasil, dos pacientes submetidos à terapia fibrinolítica, a gente, né, teve um N de 40, onde 27 deles, né, seria equivalente a 67,5%, teve uma resposta clínica completa. Em relação à complicação de maiores de 3 deles,
e teve um óbito nesse braço, né? E também eles tiveram o segmento ao longo de um ano aí que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Então, com relação à população e randomização, foram adultos, né, com mais de 18 anos, com válvula mecânica e sintomas recentes, né, que eles estipularam em menor do que 2 semanas, já estejam apresentando disfunção valvar objetiva, né, seja pela fluoroscopia ou pela ecocardiografia. A exclusão foi os pacientes que estavam assintomáticos, aqueles que já tinham contraindicação a terapia fibrinolítica, tromboatrial, gestantes e alto risco cirúrgico. Como falei, a randomização foi de 1:1, então no braço da cirurgia, o total do N do estudo foi 79, sendo 39 na cirurgia, e para terapia fibrinolítica 40. Praticação conforme MIRRA, né, dividiu em MIRRA 2, ou então um grupo 3 ou 4. Não sei se ficou muito nítido aqui para a gente ver, mas aqui é uma das maneiras que ele apresentou, que eu já expliquei um pouco, né? Então, o total de 79, foram randomizados para a cirurgia 39, desses 32 realizaram aí. Cara, tá travando bastante. Como se a internet tivesse meio falhando, assim. 3G, sei lá. Então, 32 tiveram a cirurgia realizada, né? Caiu a apresentação aí, né, Angelina? Não, estamos te ouvindo. Agora tô sem áudio. Agora foi. Tá ouvindo? Tá, beleza. Então, eu falei, né? Então, 32 daqueles 39 pacientes, 100? Foi, beleza. Então, 32 pacientes tiveram, dos 39 que tiveram a cirurgia realizada, né? 7 deles acabaram indo para a cirurgia, 5 deles fizeram clorose, 5 deles acabaram fazendo crossover, nenhum tipo de intervenção. E aí, de eventos, então, hospitalar, visualizado que 28 deles tiveram resposta clínica completa, 4 deles tiveram eventos não fatais, 7, né, morreram, teve um segmento, então, 32 pacientes, né, que acabaram operando, e acabou que nesse braço não teve nenhuma perda de segmento, de follow-up. Então, foram incluídos ali também, né, os desfechos nessa população de 39 pacientes que até então tinham sido planejados para submissão da terapia cirúrgica. 32 receberam alta, né, hospitalar, com tratamento adequado e ok. E 32 deles seguiram, né, corretamente o follow-up. Janine, caiu aí? Para mim tá pitando aqui. Tá de boa? Tá de boa agora. Acho que era o vídeo que estava travando, né? E aí, então, no braço dos pacientes que foram submetidos à terapia fibrinolítica, né, os 40 que foram randomizados receberam essa terapia, 27 deles tiveram uma resposta clínica completa, ainda no intra-hospitalar. Entretanto, a gente vai ver depois nas tabelas mais à frente, vou colocar, tiveram uma disfunção residual, né, ou apresentaram esses desfechos maiores não fatais, um deles acabou vindo a óbito, então teve um segmento aí de 39 pacientes, né, acabou que desses 2 perderam esse segmento no período de 1 ano, então só conseguimos extrair dados suficientes de 37, né. Então, daqui com relação à tabela 1, né, que traz um pouco
a distribuição desses pacientes, como que foi alocado. Então, os pacientes, os perfis deles, então, foi uma média ali em torno de 36 anos, né? O predomínio deles, de maioria homens. A válvula mais acometida foi a mitral. Deixa eu ver se, a válvula mais acometida foi a mitral. Grande parte deles, né, a maioria, eles estavam ali classificados como MIRA 2. E outra coisa que chamou bastante atenção foi com relação ao tempo desde a troca valvar, né? Quanto tempo levou até a troca para poder fazer esse acompanhamento. Da intervenção, então, como que eles realizaram? Terapia fibrinolítica, eles utilizaram o TPA, né? Fizeram 25 miligramas endovenoso em 6 horas, e consideraram até a dose de 150, conforme a resposta, e o monitoramento foi feito com base na ecocardiografia transtorácica e na fluoroscopia, e a cirurgia eles deram preferência, né, de ser realizada até 48 horas após a randomização, né, seja por trombectomia ou mesmo pela substituição valvar. Com relação aos desfechos, né, da tabela 3, então, o que a gente tem aqui que chama um pouco de atenção? Com relação ao desfecho primário, ele não teve, né, uma significância estatística, né, como a gente já bem vê aqui, ele acabou atravessando, né, a linha do 1, então a gente perdeu um pouco o parâmetro, né, de avaliar qual foi o real benefício no desfecho primário. Aí, além disso, o que chamou mais atenção? Que os pacientes que foram submetidos à fibrinólise, eles tiveram maior disfunção valvar, né? Residual, que foi, então, esse pessoal aqui, né, 29 dos 40 lá. Além disso, também foi avaliado o desfecho de segurança, né, que chama atenção, apesar de ser uma análise de subgrupo, né, mas aqueles pacientes que foram submetidos à fibrinólise tiveram menor mortalidade, né, quando comparado aos submetidos à cirurgia, e também que é importante que teve uma significância estatística, né, apesar de, como eu disse, ser uma análise de subgrupo. Acabou saindo fora de ordem, na verdade. Então, a discussão é justamente isso, o que seria melhor, a cirurgia ou a terapia fibrinolítica. Então, o primeiro estudo, né, randomizado, controlado, aí, que comparou, de fato, a cirurgia de urgência versus, né, a terapia fibrinolítica para trombose de válvulas esquerdas dos pacientes sintomáticos, né. A cirurgia, como eu mostrei ali, teve uma maior mortalidade hospitalar de 18%, enquanto a terapia fibrinolítica teve uma baixa mortalidade de 2%, de 2,5%, entretanto, mais de 25% deles tiveram uma disfunção valvar residual, né? Então, a disfunção residual foi também associada com risco de efeitos adversos. Das implicações, então, as diretrizes ainda favorecem, né, a realização de cirurgia, mas ainda baseado em dados mais antigos, pelo que o estudo mostrou para a gente, então, são achados aí que indicam uma segurança, né, maior da terapia fibrinolítica com o ativador plasminogênio em baixa dose. A cirurgia, né, em tempo hábil aí daquelas até 48 horas, é difícil, né, então na tabela também, acabei não citando lá, mas só 53% dos pacientes foram operados nesse período, vamos dizer assim, precoce, e a ideia é justamente isso, das diretrizes precisar reavaliar um pouco melhor a prioridade, de fato, caminhar o paciente para a cirurgia. Das limitações aí, das perspectivas, então, o trabalho aqui foi pequeno, né, com N de 79 pacientes, então, unicêntrico, né, então, limitado poder estatístico, eles não utilizaram o ectoesofágico para monitoramento, então, o centro também de expertise, né, os resultados podem não se aplicar aos outros, e a conclusão que eles tiveram foi que a cirurgia tem maior risco, e a ideia futura ainda que eles trazem é talvez melhorar a anticoagulação oral e tentar entender, de fato, se isso traz algum tipo de prevenção
no caso da trombose. Da conclusão final, então, a cirurgia ela não é mais eficaz do que a terapia fibrinolítica, né? A cirurgia vai trazer maior risco de complicação e morte. Eles colocam como a terapia fibrinolítica a opção preferencial, apesar da disfunção valvar residual, e a ideia aqui que é prevenir seria o melhor, né? Então, justamente, atentar melhor para o controle da anticoagulação oral. Com relação, então, ao checklist, né, do nosso trabalho, com relação ao desfecho primário, né, a designação, então, dos pacientes, ela foi randomizada, né, como a gente viu, de 1 para 1, o grupo praticamente parecido, com 39, o outro com 40. Os pacientes foram a maioria eram homens, mais ou menos o mesmo perfil. O segmento, na grande maioria deles, né, foi completo, apenas 2 pacientes lá que a gente viu que acabou perdendo o segmento, né, no grupo daqueles que foram submetidos à terapia fibrinolítica. Com relação, então, à análise que seguiu, né, o princípio da intenção de tratar, sua grande parte foi atendida a isso, né, especialmente ali nos desfechos primários de eficácia e segurança na alta hospitalar, né, que incluíram todos os pacientes randomizados nessa análise. Então, nesse desfecho aí de segurança composto no período de 1 ano, só 2 pacientes que acabaram perdendo esse segmento. Com relação aos desfechos secundários, a condição cega, ela foi complementada, né, como a gente bem viu. Aí os grupos tinha alguma leve diferença, né, entre eles, na verdade, que a gente viu, mas não sutil, eu acabei sendo um pouco mais criterioso, coloquei que não, mas é isso, depois, se o pessoal quiser comentar sobre. E além da intervenção experimental, os grupos também foram tratados igualmente, né? Então, não, um foi por terapia fibrinolítica, outro foi por cirurgia. E, por fim, os resultados, assim, eles podem ser aplicados, né, na nossa realidade, né? Um estudo que foi realizado com comparação da fluoroscopia com o transtorácico. E aí os objetivos, né, eles são relevantes, né, de ser considerado justamente por ser uma doença que também pode ter um desfecho, um cenário ruim, e pelo que o trabalho mostrou para a gente, existe, né, o benefício justamente para evitar que esses pacientes evoluam para alguma disfunção ou eventos maiores. Parabéns pela apresentação novamente, Gustavo. Eu trouxe esse trabalho para a gente comentar, porque não sei se alguém já teve a infelicidade de pegar uma trombose aguda de prótese, mas é um cenário muito catastrófico, né? Vocês viram ali que a maioria é de prótese mitral, e aquilo que eu sempre falo na UTI, né? Na válvula aórtica, como o gradiente é maior, às vezes é difícil, é bem mais difícil ter uma trombose aguda de prótese, porque ainda não o gradiente acaba lavando aquele sangue que fica ali parado. Na mitral, como o gradiente é menor, é um risco muito mais trombótico por conta disso. E quando o paciente evolui com essa trombose aguda, ele evoluiu com choque cardiogênico, um paciente que entra numa IC franca, de forma que a cirurgia também é de muita mortalidade pelo status clínico do paciente, não propriamente pelo risco cirúrgico, né? Desde que eu entrei aí no hospital, desde que eu voltei para Cuiabá, aqui na Mecor também, a gente não teve nenhum caso nesse sentido, mas eu tive 2 experiências durante a minha residência. Uma foi tudo bem, a outra o paciente acabou sangrando a cabeça, mas existe muita pouca literatura, muita pouca referência à literatura. Eu lembro de ter lido um trabalho só israelense, com N bem menor, mostrando o que esse trabalho acabou mostrando dessa vez, que é você fazer essa infusão de uma dose menor. Tem alguns centros que têm relatos de ter feito até intraarterial, né, via cateterismo, injetar direto na prótese, uma dose menor. Promoveu uma redução do gradiente, uma solução do trombo, de maneira segura também. Existe essa questão óbvia, né,
A trombólise vai dissolver o trombo, mas se o paciente tiver uma disfunção da prótese, o que vai corrigir seria a cirurgia. Mas, assim, é um cenário pontual, onde a gente pode considerar, pelo alto risco de mortalidade em ambos os cenários, né? E algo já está inclusive na diretriz europeia, se não me engano, ele cita justamente esse trabalho iraniano, que a gente pode considerar fazer essa fibrinólise numa dose menor. Se eu não me engano, eles testaram fazer 25 miligramas em 24 horas ou 50 miligramas em 6 horas. E as duas terapêuticas foram semelhantes na taxa de solução de trombo, sendo que essa terapêutica mais agressiva, né, de 50 miligramas em 6 horas, o paciente sangrou mais. Então, é uma possibilidade a ser feita. O Felipe, eu pedi para ele entrar, se ele puder comentar para a gente sobre a cirurgia, se tiver algum caso aí durante esse tempo que ele teve no hospital. Desculpa atrasar o congresso, obrigado por participar aí, Felipe. E beleza, tá escutando? Conseguindo me escutar? Que eu tô sem fone, sem nada, tô no celular. Cara, então, graças a Deus tivemos poucos casos. Eu lembro de 2 no Omicron e 1 ou 2 no geral. A maioria deles saiu, teve um senhorzinho que a gente acabou não trombolizando, né? Um senhor que era uma válvula aórtica, que ele fez transição para fazer uma outra cirurgia que eu não lembro qual. A gente usou anticoagulante, usou varfarina, e foi uma situação, mas a exceção. Ele tinha indicação, mas a gente não fez porque ele tinha 80 e lá vai pedrada, tinha prótese há 20 e poucos anos, enfim. Mas todos os casos que a gente teve que fez trombólise, eu lembro do Nomecor, todos fizemos dose normal, não fez dose reduzida nem nada, todos com bom resultado, ninguém teve sangramento cerebral. Já tivemos que reoperar, tivemos um caso, acho que não foi no São Mateus, é complicado, é uma cirurgia mais catastrófica, uma cirurgia mitral que operamos no Natal até, por uma trombose, e é mais complicado, a recuperação é mais chata. Foi um paciente que ele tinha trombo por dentro do átrio todo, foi terrível. Mas é mais complicado por conta da cirurgia, ali, de você ter que ressecar e ser friável, ou é complicado você pelo estado imagina clínico do paciente? a segunda cirurgia, a cirurgia dentro do coração até que não é normal. A questão é que às vezes o cara tá instável hemodinamicamente, ele tenta a trombólise não tem sucesso. Você anticoagula, o cara tá chocado, e ele tem que reoperar, você tem que descolar todo o coração para depois abrir e trocar a válvula. Você perde muito tempo. Então, da hora que você induz anestesia até a hora que você chega na válvula para trocar, vai aí 1h30. Se o paciente tiver uma prótese até razoável, se ela travar meio aberta, se for uma coisa assim, até vai. Agora, se ela tiver muito estenótica, é muito difícil, porque às vezes o paciente vai ter um choque cardiogênico fodido. O risco de mortalidade é alto, esse caso, graças a Deus, sobreviveu, a gente nunca perdeu nenhum, mas também porque foram poucos. Mas que a gente vê na literatura, até teve uma vez no congresso, uns 3 anos atrás, que eu vim, que eles discutiram sobre isso, e a mortalidade na indução anestésica já é difícil, né? É mais por essa razão do que pelo próprio processo de troca. Porque a hora que você abrir o átrio, você chega lá, a retirada é igual a qualquer reoperação, né? Eu já vi casos, às vezes, da gente abrir e você vê coágulo travando algumas posições, a vontade que dá é só você limpar e colocar de volta, né? Deixar a prótese normal, mas a gente acaba trocando toda, né? Que a gente, às vezes, teve paciente que a gente teve que trocar para operar por outra razão. Chegava lá, tinha um preso só no lugarzinho, você vai lá, tira o coágulo e acha, vai estar ótimo. Não, você tem que trocar a prótese toda. Acho que não tem muito mais para falar sobre isso mesmo, sem o nosso grande problema. Todos os casos que eu vi, uma coisa interessante, todos os casos que eu vi foram em terapia de ponte, da saída do Marevan com enoxaparina. E até pacientes utilizando dose adequada, dizendo que fosse adequada, né? Ninguém foi por estar tomando Marevan da maneira errada, né? Não sei, porque talvez esses caras morrem antes, ou nem chegam no hospital. Às vezes eles fazem uma trombose aguda e morrem. Então, assim, mas todos esses casos foram, coincidentemente, esses pacientes que foram ser submetidos a uma cirurgia odontológica, ficou usando enoxa, cirurgia de vesícula, uma senhora no Mecor, uma vez fez vesícula lá, ficou usando enoxa, diz que usando dose correta, enfim. Eu acho que a nossa terapia de ponte, talvez, que esteja meio problemática ao invés né? Porque a dose errada, eu acho que o cara nem chega a chegar no hospital, morre mesmo. E Felipe, Não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida. A complicação maior não então é hemorrágica mesmo, né? Assim, e logo, assim, o paciente chocado, beleza. Ele sai
desse choque, depois ele entra nesse pós-operatório, e você, eu tenho uma experiência só e morreu. E assim, mas no pós, geralmente pode ser uma complicação mais hemorrágica, pelo jeito que fica friado. Não. É mais pela complicação de uma reoperação, né? Acaba sendo complicações de reoperação. E como são cirurgias mais difíceis, você tem que operar mais rápido, porque o cara vai estar chocado. Esse seria o recebimento. Sangrar e o choque hemorrágico, e o choque cardiogênico na hora da indução, né? Às vezes o coração ele já tá tão grave, que ele não aguenta a indução anestésica. O cara para, você tem que descolar o coração correndo. Eu nunca vi isso acontecer, mas é uma coisa nessa situação. Já vai acontecer em outras degenerações de prótese biológica. O paciente sem induz, o cara, sei lá, o coração não aguentou, a fração de ejeção já é ruim, você pega um ventrículo ruim, pronto, é uma catástrofe. E sangra também, né? Pós, enfim, são as complicações da cirurgia feita às pressas. Mas alguém quer perguntar alguma coisa pro Felipe, gente? Felipe, obrigado aí pela participação. Não, qualquer coisa só mandar mensagem, eu vou voltar para a aula aqui. Valeu. Nath, quer comentar mais alguma coisa? Então, não, na verdade, assim, eu tenho pouquíssimo caso, assim, eu até gostei muito desse artigo, que o pessoal tem uma experiência interessante aí, e o Felipe trouxe mais coisas. Possibilidade. Beleza. Então, gente, obrigado aí pela participação. Vamos pegar no pé da turma de entrar mais gente. Achei que ficou meio... Poucos residentes participaram hoje. Obrigado, Gustavo, pela apresentação mais uma vez. Na semana que vem, o outro Gustavo vai falar do Tactics Team e do Admiral. Beleza? Uma boa sexta e bom final de semana para vocês. Falou. Falou.